Bom, pessoal, vamos responder algumas dúvidas aqui. O nosso quadro é Pergunte ao Especialista. Nesse caso, eu tento ser o especialista, né? Na brincadeira aí. Bom, uma dúvida do nosso aluno, Luiz Felipe. Ele pergunta o seguinte: Pablo, em edificações onde eu não consigo fazer o anel de aterramento, eu posso fazer em só uma parte dessa edificação, já que a norma pede toda? Tá, Luiz Felipe, eu vou tentar ver aqui. O que ele perguntou, pessoal? Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho uma edificação, vista frontal, vista de cima da edificação, tá? Nessa edificação, eu estou olhando aqui de cima. Vamos dizer que aqui é uma edificação de duas águas, parte do telhado desce para cá e a outra metade para cá, tá? Bem padrão. Só que o que a norma pede, né? Ela fala o seguinte, que ideal que o anel de aterramento seja em volta da edificação, tá? Com um afastamento mínimo de 1 metro. Ou seja, eu vou pegar o cabo de cobre nu de 50 milímetros, enterrar a no mínimo 50 centímetros e colocar em volta da edificação e depois linkar as descidas, né? Só que, em alguns casos, isso já aconteceu comigo, existem situações onde a gente não consegue trabalhar aqui. Vamos dizer que eu não consigo mais fazer eu não consigo colocar, cadê o apagador? Eu não consigo colocar esse anel de aterramento porque eu tenho um muro aqui. Então eu tenho edificação com edificação, tá junto ali no muro, tá bom? E aí nesse caso, o que vai acontecer? A norma ela fala o seguinte: quando não há a possibilidade de fazer o anel externo, é o obrigado fazer anel interno. Então esse anel que seria externo tem a obrigatoriedade, segundo a 5419 de 2015, que é a norma mais atual que trata de SPDA, de vir internamente. Então eu teria esse anel internamente à minha edificação. E aí, claro, no momento que eu faço essa intervenção, vamos dizer que aqui eu não consigo fazer externo, eu tenho vários problemas. Porque eu vou ter que quebrar internamente a edificação, eu tenho que tomar cuidado com as colunas. Por exemplo, se eu tiver uma coluna aqui, eu tenho que tomar cuidado com a coluna, eu não posso colocar a malha muito próxima da coluna. Por quê? Porque nesse caso eu posso danificar estruturalmente essa edificação, se eu estiver cavando ali, se for uma fundação rasa, tá bom? E outras situações importantes. Mas, o que eu não posso fazer? Então aqui, já que eu não consigo, vou fazer o seguinte, tá? Eu vou pegar esse anel, eu vou fazer o anel só onde dá, tá? Já que eu só consigo trabalhar aqui eu tenho uma edificação, eu não vou fazer um anel aqui, eu vou fazer um anel somente ao redor e aqui eu finalizo. Ou seja, eu tenho a minha edificação aqui com uma outra edificação fazendo aqui a fronteira, não permitindo que eu faça o aterramento nessa parte. Então eu não vou fazer aterramento aqui, eu faço só em volta. Isso aqui está certo? Não, pessoal, isso aqui está errado. Eu não posso fazer dessa forma segundo a norma, tá? Ela não permite que eu faça isso. Por quê? Eu sou obrigado a, no mínimo, fazer o anel de aterramento, tá? Eu não posso também, vamos dizer, que já que eu não consigo fazer isso, esse aterramento todo vem para uma região aqui, eu faço uma outra malha aqui. Também não posso para tentar fazer isso aqui, não dá. O que dá para fazer? O que eu poderia fazer? Conversar com o cliente e tudo mais, trabalhar internamente o que eu puder e o que eu não puder eu saio externo. Só que eu saio externo não no aterramento. Eu saio de maneira que eu vou trabalhar esse cabo externamente. Só tem que tomar cuidado com alturas, né? O ideal é que isso aqui fique no máximo uma altura ali, trabalhando de no máximo 2 metros a 1 metro. Então eu subo aqui e vou trabalhando externamente, sem estar no chão. Só que essa parte que está externa, fora da terra, tem que ser no máximo 20% de todo o meu perímetro, de toda a minha malha de aterramento. Então vamos dizer que aqui essa malha, eu contei, deu 100 metros esse contorno, essa parte externa ao solo, que não vai estar no solo, tem que ser no máximo 20 metros, 20%. Aí a norma ainda admite,
só que eu tenho que tomar cuidado com laços e tudo mais. Só que isso é uma saída, tá, pessoal? O que você jamais pode é deixar de colocar o aterramento em anel por conta dessa dificuldade. Ou se no caso não der totalmente, você tem que descrever no memorial descritivo, colocar esse ponto como sendo uma grande dificuldade e que isso vai influenciar diretamente na qualidade do aterramento. Dessa forma, diminuindo a eficiência e a proteção do SPDA. Porque você tem que deixar claro para o seu cliente isso. Senão, você faz isso atendendo à vontade do cliente que é não quebrar, e depois acontece de queimar equipamentos, a RT é sua, a responsabilidade é sua, então você vai ter que responder por isso. Né? E algumas vezes respondendo até por imperícia, né? Quando você entende que deve fazer, mas não faz. Então tudo isso é muito importante aí para a gente analisar. Tá? Respondendo a pergunta aí do Luiz Felipe, um pouco extensa, mas é uma pergunta aí que muita gente tem aí essa dificuldade quando vai para campo.